Glória a Deus. Vamos iniciar hoje a leitura de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. É a primeira carta que Paulo escreveu, das 14 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. 1 Tessalonicenses foi a primeira. E nós vamos ler hoje capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses. Em Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês, e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo, e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira carta das 14 que o apóstolo Paulo escreve. A igreja de Tessalônica nasceu na segunda viagem missionária de Paulo. Ele visitou Bereia, visitou Tessalônica e depois ele foi para Atenas. E uma grande curiosidade, ou uma grande verdade que ressalta a nós nessa carta de Paulo, é que em todos os capítulos ele conclui falando da volta de Jesus. Em todos, nos 5 capítulos. Ele enfatiza a volta do Senhor. Isso nós estamos falando da igreja do primeiro século. Primeira carta de Paulo. A volta do Senhor é o tema predominante em todo o Novo Testamento. Pelo menos 50 vezes o Novo Testamento diz para a igreja: se prepare, viva uma vida diária, se preparando para o dia da volta do Senhor, ou para o dia que o Senhor te chamar, porque Jesus volta para todos aqueles que são chamados, partem, morrem. Ele volta para aquela pessoa naquele exato momento, mas ele voltará de maneira histórica e plena no dia da vinda dele para julgar toda a terra. E hoje o evangelho moderno tem mudado, tem distorcido a mensagem de Jesus. O evangelho que deveria nos transformar, nós temos transformado o evangelho segundo a nossa vaidade, vontade, personalidade e segundo o contexto que nós vivemos hoje. Mas o evangelho continua sendo o mesmo. O evangelho do Senhor Jesus declara que ele morreu, ressuscitou e ele voltará para julgar toda a terra e para levar a sua noiva, a igreja, para estar com ele eternamente. 1 Tessalonicenses, então, eu quero trazer um tema geral: moldados pela eternidade. Esse é o nosso tema, moldados pela eternidade. Crer na volta de Jesus, crer na vida eterna e esperar a volta do Senhor molda a nossa vida, transforma a nossa vida, traz mudanças profundas, porque nós não vivemos para essa terra, nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para um Senhor que é Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é quem tem toda a autoridade em nossa vida, e nós vivemos crendo na vinda dEle. Por isso a nossa vida não é igual, e não basta você crer nisso no intelecto.
Isso precisa ser algo vivo, real, em nossa identidade. Deus quer moldar a identidade da noiva, uma identidade de uma noiva que espera o noivo. Isso muda toda a nossa vida. E no capítulo 1, nós percebemos que, em primeiro lugar, a perspectiva da eternidade transforma a nossa vida numa vida frutífera para Deus, uma vida de frutificação para Deus. Versículo 6, Paulo elogiando essa igreja, como sempre ele começa. No versículo 2 ele fala: eu dou sempre graças a Deus por vocês. E ele vai dizer por que ele dá graças a Deus. Versículo 3 ele fala: lembrando diante de Deus, ou seja, orando, da operosidade da fé, da dedicação do amor e da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus. Você sabe quanto tempo que Paulo ficou naquela cidade? 1 mês. Em 1 mês ele pregou as doutrinas fundamentais do Evangelho. Em 1 mês ele ensinou aquele povo que se rendeu a Jesus. Em 1 mês nasce uma igreja. E ele escreve para essa igreja dizendo: vocês estão frutificando para Deus. A fé de vocês ela é uma fé operosa, não é uma fé morta, não é uma fé intelectual. A fé de vocês produz uma vida para Deus. O amor de vocês é prático, não é um amor teórico, verbal, só de palavras. Vocês praticam isso no contexto que vocês vivem, nos relacionamentos, abraçando pessoas, ajudando os mais carentes. E ele diz: e a esperança de vocês? Amado, quando a gente crê na eternidade, nós não vamos ter uma vida aqui de espectadores do Evangelho, espectadores na igreja, pessoas que frequentam os cultos, que enchem as igrejas apenas para receber algo, voltar para sua casa e viver a sua vida como elas gostam. Não, o Evangelho vai nos transformar em pessoas frutíferas. Nós vamos nos comprometer com o reino de Deus, nós vamos servir, nós vamos ter uma fé que ela é prática, um amor que se manifesta, e uma esperança que dá paz, que dá certeza em nosso coração, que nos transforma em pessoas mais cheias da alegria do Senhor. Em segundo lugar, perspectiva da eternidade vai fazer com que também nós tenhamos uma vida que reflete Jesus, uma vida que imita Jesus. O versículo 6, Paulo diz para essa igreja, que só teve pastor, ou o apóstolo Paulo como pastor durante 1 mês, depois Deus levantou outros líderes, mas ele fala no versículo 6, ele diz: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Paulo está dizendo: vocês creram no Evangelho, vocês creem na volta do Senhor, e isso fez com que vocês entendessem uma coisa: quem quer morar no céu, quem quer viver eternamente com Jesus, vai viver na terra tendo Jesus como seu modelo para ser imitado, para ser realmente a nossa referência diária em tudo, na maneira de pensar, nos sentimentos, na maneira de agir, na maneira de administrar a vida, o tempo, o dinheiro, na maneira de depender de Deus. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Ah, mas eu nunca vou ser igual a Jesus. Jesus é a nossa referência, o nosso alvo, é a nossa meta. Nós não podemos diminuir esse nosso padrão, e nem ficar frustrado porque mas Jesus ele é perfeito, ele é Deus, eu não posso ser como ele nunca, e gerar em nós uma passividade cheio de argumentos. Por isso Paulo diz assim: vocês são imitadores nossos e de Jesus, porque quando nós não temos condição de saber em tudo como Jesus reagiria, mas nós temos pessoas que refletem um pouco de Jesus, e nós aprendemos uns com os outros. Podemos imitar os bons exemplos de pessoas que refletem a natureza de Jesus e o caráter de Jesus em algumas atitudes, em algumas palavras, e nós vamos sendo inspirados um pelos outros. Mas o Senhor Jesus é o nosso exemplo. Se eu creio na eternidade, eu quero levar a sério ser discípulo, porque discípulo é alguém que está aprendendo e imitando o mestre todos os dias. Ele é o nosso referencial. E é interessante que Paulo dá o exemplo aí em qual área eles pareciam muito com Jesus. Os irmãos perceberam? No versículo 6, ele diz: porque receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo apesar de muitos sofrimentos. Ou seja, uma das marcas de quem imita Jesus é que ele tem alegria de receber a palavra
e nenhum sofrimento e nenhuma luta o tira do caminho de Deus, da obediência a Deus. Imitar Jesus não é você ser sempre vitorioso na ótica humana. Jesus foi um homem de dores, que sabe o que é padecer, foi tentado, foi traído, ele foi ao Getsemane e ele suplicou ao Pai, e o Pai o ouviu, mas ele decidiu obedecer o Pai, porque ele nos ama e ele quer fazer toda a vontade do Pai. Ele se entregou por nós, mas ele sofreu e aprendeu a obediência através dos sofrimentos. Como diz o autor aos Hebreus, você e eu somos discípulos de Jesus, precisamos imitá-lo, preservando a alegria do Espírito Santo em meio aos sofrimentos, amando a palavra de Deus em meio às dúvidas e crises que passamos, mas nos enchendo da palavra, porque Jesus, ele andava na palavra do Pai, mesmo em meio às dificuldades. Terceiro lugar, quando nós cremos na volta de Jesus e temos uma vida na perspectiva da eternidade, nós somos moldados e começamos a viver uma vida que serve de exemplo para outros. Viver uma vida de exemplo para outros. O versículo 7 e 8, Paulo diz: vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Irmãos, será que hoje alguém se converte, chega perto de você e diz: eu vou andar ao teu lado e vou fazer e imitar tudo o que você faz, eu vou me comprometer com a igreja como você, eu vou ser fiel igual a você? Será que nós servimos de exemplo para as pessoas? Deveríamos. É certo que nós não vamos ser exemplo em tudo, porque todos nós estamos num processo, mas a nossa vida deve refletir Jesus de tal maneira. Nós devemos crer tanto na volta do Senhor, que nós queremos viver uma vida de imitar Jesus e que sirva de exemplo para outros. Paulo fala isso para uma igreja que ele ensinou durante 30 dias. E aí ele diz, no versículo de número 8, ele fala: a partir de vocês a palavra repercutiu não só na Macedônia, na Acaia, mas a fé de vocês, que vocês têm em Deus, repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Paulo chegava num lugar, o pessoal, nós ouvimos falar de como está a igreja de Tessalônica, eles estão vivendo o evangelho, eles estão pregando, eles estão amando, eles estão ajudando os mais carentes, eles estão fazendo a obra. Irmãos, é maravilhoso. Nós não precisamos fazer propaganda da gente. Quando a gente vive o Senhor Jesus, o Espírito Santo vai testemunhar e outros vão ver Jesus em nós. Mas nós precisamos ter uma vida que sirva de exemplo a outros. Até quando passamos por tribulações, a maneira que enfrentamos, nós precisamos servir de exemplo para outros. É interessante lembrar lá em Atos 17, que quando Paulo prega em Bereia, diz a Bíblia que os bereanos foram considerados mais nobres do que os de Tessalônica. Porque os bereanos, eles examinavam a palavra, mas é interessante que a Bíblia não fala mais nada dos bereanos. Tá certo, devemos seguir o exemplo deles, é uma virtude, mas o testemunho de Tessalônica foi longe. Algumas pessoas começam conhecendo o evangelho aos poucos, mas elas vão vivendo, amado, porque não é o quanto você sabe, mas é o quanto você pratica, que vai servir de testemunho de Jesus para as demais pessoas. A igreja de Tessalônica testemunhou Jesus para todos que ouviam falar deles. E em último lugar, em quarto lugar, uma vida moldada para a eternidade, uma vida com perspectiva da eternidade, vai ser uma vida transformada. O Senhor vai nos transformar continuamente. Arrependimento, mudança, a palavra arrependimento no grego, metanoia, mudança de mente, mudança de ideia, mudança de atitude. Você e eu temos muitos pensamentos formados, não temos? Mas quem anda com Jesus, de tempos em tempos o Senhor muda a nossa maneira de pensar, para nos fazer pensar como Ele pensa, pensar os pensamentos dEle. Por mais racional, lógico, por mais sincero que eu e você sejamos, só compreende a vontade de Deus quem se submete ao processo da renovação da mente. Quem tem visão da eternidade, ele não congela os seus pensamentos de acordo com as suas experiências, história ou uma teologia que ele já engessou dentro dele. Quem tem uma visão da eternidade está sempre aberto ao agir do Espírito Santo, que renova a nossa mente, que muda planos nossos, que dá novos sonhos.
que nos faz deixar coisas que nós éramos apegados. Olha o que diz aí, versículo 9 e 10. Porque no que diz respeito a isso, no que se refere a isso, versículo 9, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, como vocês deixaram os ídolos e vocês se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Para quê? Para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Paulo está dizendo, o que falam a respeito de vocês é que vocês deixaram tudo que desagrada a Deus. Vocês deixaram os ídolos, vocês deixaram os maus caminhos, vocês deixaram a desonestidade, vocês deixaram a mentira, vocês deixaram o que desagrada a Deus. E sabe por que eles deixaram? Porque eles creem em Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e vai voltar, e vai livrar da ira vindoura os que se renderam a Ele e se deixaram transformar pela palavra, pela presença de Deus. Os que foram transformados, os que se arrependeram, os que abandonaram o pecado. Nós abandonamos o pecado, abandonamos a idolatria, abandonamos as obras da carne, porque cremos na volta de Jesus e no juízo vindouro. Mensagem que pouco se prega hoje, e é a essência do Evangelho. O dia do juízo. As pessoas não querem ouvir isso porque elas querem se auto-enganar, mas ninguém é inocente diante do tribunal de Cristo. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, que a própria criação, através da observação de toda a criação, o homem tem consciência de um Deus criador que vai chamar todos nós para prestar contas. A igreja de Tessalônica entendeu isso. Jesus vai voltar, por isso nós não queremos viver na idolatria. E aqui cabe a nós lembrar que idolatria não é só imagens feitas por mãos humanas, mas também pensamentos, sentimentos, estilo de vida que nós idolatramos, tudo que nós colocamos no lugar de Deus, pessoas, amizades, um casamento, uma bênção, o dinheiro, os dois maiores ídolos do mundo. Eu e você vamos lutar contra isso todos os dias. Primeiro, o eu, o meu ego, a idolatria de si mesmo, dos meus próprios pensamentos e desejos, que me fazem, muitas vezes, não ter uma comunhão, uma unidade no espírito, humildade de ouvir, de ser corrigido. A idolatria do ego. Segundo o ídolo mais idolatrado no mundo, Mamon, o dinheiro, o amor às riquezas, às posses, os bens, que faz as pessoas trabalhar muito, que faz as pessoas darem pouco, ofertarem pouco, que faz as pessoas, muitas pessoas brigarem, outras fazerem amizades por causa de interesse. O dinheiro que faz as pessoas se corromperem, as pessoas serem desonestas para poder ter mais, ou seja, elas estão adorando a esse ídolo. E o prazer e o entretenimento, que é o ídolo mais atual que esse, a idolatria ao entretenimento, ao prazer, a fazer só o que a gente gosta. A Bíblia diz, o Deus deles é o seu próprio ventre, a sua própria vontade. Amado, que o Senhor Jesus nos liberte de toda a idolatria. Em 2ª ou 3ª João, o apóstolo escreve para a igreja, dizendo, fugir da idolatria. A igreja e os judeus, então, não tinha idolatria mais nenhuma de imagem, mas a idolatria do coração. A Bíblia diz que a avareza é idolatria, amor ao dinheiro. A teimosia é idolatria, obstinação. A Bíblia diz que a rebeldia é pecado igual a feitiçaria. Rebeldia, você é rebelde, você não obedece, não ouve autoridades. A rebeldia é feitiçaria, porque é você querendo estar no controle, manipulação. Em Apocalipse, o apóstolo João, que caminhou 3 anos e meio com Jesus, que ouviu coisas que nós nem imaginamos, no meio da revelação do Apocalipse, o apóstolo João vê um anjo e ele se prostra para adorar o anjo. Você imagina um negócio desse? Se fosse eu, você, talvez a gente falaria, nós somos fracos. O apóstolo João caiu nessa, de adorar a manifestação de um anjo, e o anjo fala, levanta, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adora só a Deus. Será que nós não precisamos ouvir isso? Adorar a igreja, adorar a nossa visão teológica ou visão que Deus deu,
que Deus nos deu não é para ser adorado, é para ser contemplado e ser motivo de gratidão, para adorarmos somente a Ele e devolvermos a Ele se Ele o pedir, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Viva moldado pela eternidade, todos os dias. O Senhor Jesus está voltando, nós vamos prestar contas a Ele. Isso muda a nossa maneira de viver. Deus nos abençoe nessa manhã de sábado. Hoje é dia 3 de março, glória a Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém.